Meu nome é Gustavo e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha implementação do analisador léxico. A minha equipe sou eu mesmo e vamos lá. Começando pelos conceitos principais de token, lexema e atributo. O token é a unidade léxica indivisível, como aprendemos nas aulas. O lexema é a sequência de caracteres. O atributo é o valor semântico daquele token, é o valor associado a ele. Primeiramente, o meu código ele usa três importes principais, que são eles o enum, que é onde eu defino os token types. Temos o data classes, que me ajudam a criar as classes, certo? E nós temos também os tipos esperados, que são lista, dicionário e tuple, basicamente. Aqui a classe token, onde eu tenho o tipo token, que são esses aqui de cima. O lexema, como eu já falei anteriormente, o atributo. Temos aqui o conceito de linha coluna, que vai ser importante para o rastreio dos erros. Vamos lá para a parte do Lexical Analyzer, que também é uma classe, onde foram definidos 25 palavras-chave. Também foram definidos os self-source, que é onde vai ser armazenado o código-fonte. O self-position, que ele indica o índice do caractere atual. Self-line ou self-column, que rastreia a posição do erro. Self-tokens, que é a lista que armazena os tokens encontrados. E o self-symbol é basicamente o dicionário onde vão ter as ocorrências de cada identificador. Os métodos de navegação, nós temos aqui o current char, que ele vai retornar o caractere na posição atual. Nós temos o pick char, que ele usa o conceito de look ahead e vai olhar os caracteres à frente sem mover posição, onde é necessário para detectar operadores duplos, como igual igual. Nós temos também o advance, que ele vai mover para o próximo caractere e atualizar a linha e coluna. Os métodos de leitura, nós temos o readString, que ele vai ler o conteúdo entre aspas, sejam elas duplas ou aspas simples. Nós temos também o readNumber, que ele vai ler o número completo, seja ele inteiro ou float. E temos o readIdentifier, onde ele vai ler o identificador, seja uma variável, uma função, de acordo com a regra definida no documento da atividade. Aí nós temos os métodos auxiliares principais, que são o addToken, que ele vai criar o token e adicionar a lista de tokens. E temos o addIdentifier, tá? Que ele vai, se o identificador já existir, ele incrementa a contagem, se não, ele cria uma contagem nova. Agora eu irei falar um pouco sobre o método Tokenize, que é o maior método do meu código, que o Tokenize ele percorre o código fonte caractere por caractere, usando o position que foi falado, e ele transforma o texto em uma sequência de tokens. No Tokenize é onde são implementadas as funcionalidades obrigatórias, por exemplo, a funcionalidade de ignorar espaços em branco, também vão ser implementadas as funcionalidades de ignorar comentário de linha e comentário de bloco, ou seja, ele vai detectar se é barras duplas para comentário de linha e vai chamar o skip line comment, que foi definido lá em cima, e se for barra asterisco, ele vai pular até o próximo asterisco barra para entender que é um comentário de bloco. Aqui é onde foram definidas essas métodos auxiliares, certo? Então, voltando para cá, também foi implementada a funcionalidade obrigatória de reconhecer a diretiva de pré-processador, que é essa daqui, onde se a linha começa com uma cerquilha, ele vai ler até o fim e vai gerar o token type ppdirect, que é um token type especial. Temos o reconhecimento de strings, caracteres, se começar com aspas duplas.
ele vai chamar o método readString e vai gerar um string caso seja fechado corretamente. Se não for fechado, ele vai gerar um erro. E da mesma forma para o apóstrofe, se começar com o apóstrofe, ele também vai chamar o método readString e vai gerar uma keyword char ou um erro se não for fechado. Ele vai tratar também o barra N, que é a quebra de linha, o barra T, que é a tabulação, e o barra barra invertida. Temos aqui o reconhecimento de números, que ele vai chamar o read number e vai reconhecer se o número é um inteiro ou float. E também é dentro do tokenizing onde vão ser implementadas os tratamentos de erro, que no caso a string não terminada, certo? O uso incorreto da vírgula para decimal, porque na linguagem em C a vírgula não é usada para decimal, é o ponto. Então nós temos aqui. E no caso a string não terminada eu já falei que é quando não é fechado as aspas duplas. Bom, também temos o reconhecimento de identificadores de palavras-chave. Por exemplo, se aqui foi enviado começar com a letra ou com um underline, por exemplo, ele vai chamar esse método readIdentifier. E se o lexema estiver no conjunto de keywords, ele vai gerar um keyword, senão ele vai gerar um identifier. Temos também o reconhecimento de operadores e delimitadores. Aqui nós definimos esse two char tokens, que são os tokens para operadores duplos, como igual igual, o menor igual, maior igual e ou, entre outros. E também temos os identificadores simples, que é o de adição, subtração, multiplicação, divisão, resto de divisão, maior, menor, enfim. Aí, também, caso não seja nenhum desses, ele vai ser considerado como caractere desconhecido e vai gerar um erro, certo? E aí, quando de fato termina o código-fonte enviado, ele vai adicionar esse token type IOF, que significa end of file, e retornar a lista de tokens. No final das contas, o método tokenize ele vai produzir duas saídas. Uma é a lista de tokens com o tipo, lexema, atributo, linha e coluna, e a tabela de símbolos que tem os identificadores e o número de ocorrências, além dos tokens de erro quando são encontradas sequências inválidas. Aqui é somente a definição da estrutura dos prints, onde eu monto como os prints vão aparecer. E aqui temos a função main, que ela é a interface de execução do programa. Ela vai coletar o código-fonte em si, que é o source code, e ele vai chamar o analisador Lex e imprimir a saída, os tokens mais a tabela de símbolos. Agora eu vou passar para o teste dos códigos em si, que foram os exemplos dados no trabalho. Vamos lá. Aqui é onde eu vou usar. Eu chamo esse Python 3 analisador léxico. E aí ele me pede o código-fonte. No caso, eu vou pegar aqui o primeiro código-fonte dos exemplos. Nós temos aqui esse primeiro, que é mais simples. Aqui você pode ver que ele retornou os tokens reconhecidos, que é uma tabela. Por exemplo, aqui ele identificou include stdio.h como ppdirect, como foi requisitado. Uma das keywords que é inteiro, o identificador main, o parêntese esquerdo, nós temos aqui o word void, o parêntese direito. Temos todos os identificadores aqui, basicamente string, que é de fato a string do código, hello world, fechamento do parêntese direito, ponto e vírgula. E aqui nós temos a tabela de símbolos, onde temos uma coluna para dizer quais identificadores naquele código e as ocorrências. Passando para o segundo código, que é um pouco maior, vamos lá testar. Primeiramente, nós vamos chamar o código em si do Python, e aqui nós vamos colar o código-fonte. Bom, você pode ver que ele reconheceu da mesma forma como outros tokens, as keywords que seria inteiro, parêntese esquerdo, de abertura, parêntese direito, de fechamento.
Nós temos a keyword integer, que é do 42, e temos o seu atributo, que seria 42 também. Nós temos aqui o float 3.14, com o seu atributo 3.14 também, e todos os outros. Da mesma forma, a tabela de símbolos, com a ocorrência de cada identificador e quantos identificadores únicos. Agora eu irei mostrar um exemplo desse mesmo código com a vírgula para ver se ele está tratando o erro da maneira que foi pedida. Irei passar o código-fonte agora com vírgula. Você pode ver que quando ele chega no identificador com a vírgula, ele dá um erro e ele mostra que foi usado uma vírgula como separador decimal. Por último, nós temos esse código aqui, novamente chamando, e nós vamos colar. E aqui nós temos esse, que temos o identificador inteiro, está aqui ele. Novamente temos o identificador do main, a abertura de parênteses, fechamento de parênteses, e a keyword aqui dentro que é void, uma palavra-chave definida lá no código. Temos o assign, que é a atribuição, ponto e vírgula. Temos aqui o atributo, foi definido inteiro 5, que o atributo dele é 5. A tabela de identificadores, identificador I, identificador main e identificador printf. Falta de identificadores 3. E é isso. Essa foi a minha apresentação. Obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição.